Avanços tecnológicos, mudanças nas estruturas econômicas e sociais e a crescente demanda por habilidades especializadas. Este é o cenário, o mercado de trabalho e a necessidade contínua de atualização profissional. Em menos de 10 anos, mais de 20% dos empregos passarão por transformações. Veja alguns dados. O ano de 2025 será um marco na automação e na nova divisão do trabalho, entre humanos e máquinas, com impacto em até 85 milhões de empregos em todo o mundo, em empresas de médio e grande porte em 15 setores e 26 economias. Ainda, a estimativa indica a criação de 69 milhões de novos empregos, enquanto prevê a eliminação de 83 milhões de postos de trabalho. Atributos como o pensamento analítico, a criatividade e a flexibilidade estarão entre as habilidades essenciais. E a inteligência artificial, como eu, combinada com dados e um olhar humanizado, trará benefícios nas diversas áreas, bem como no futuro da educação. Não é mesmo, Jean? O aluno de educação profissional precisa ser mais criativo, menos técnico, né? Então, a diferença central entre a educação profissional e a educação clássica é que a educação profissional exige mais velocidade, assim. Então ela precisa estar se adaptando porque ela é uma demanda do mercado e não o contrário, né? O mercado vai ditar o que precisa de conhecimento para a inserção das pessoas no mercado de trabalho. A inteligência artificial, ela substitui aqueles trabalhos não pensantes por pessoas pensantes. Então assim, ela vai exigir que a educação profissional se adapte para eu quero menos repetidores, menos técnicos e pessoas mais criativas, relacionais, que cada vez mais utilizem o elemento humano nas suas relações. O exemplo da criatividade é ótimo, porque ela é o elemento que não é possível de ser reproduzido ou sistematizado, né? Uma inteligência artificial ela é uma inteligência relacionada a histórico, repetição e predição, né? Então por isso que a criatividade é difícil para ela. As outras competências nesses elementos também, então questões relacionais, né? Os humanos eles são muito bons em ler expressões, então o humano consegue ver no olhar de outro se a pessoa está bem, está ansiosa, está feliz. Essas características relacionais elas precisam ser aprofundadas. Cada vez mais as pessoas e o profissional precisa se relacionar e falar bem com outras pessoas. Então esses elementos relativos à humanidade, conexão, problemas complexos e criatividade são os determinantes. Com a mudança de mercado, onde todo mundo trabalha, a educação profissional ela passa a ser mais abrangente, então a compreensão fica amplificada. E o oposto aconteceu também. Então, enquanto nas graduações, no ensino superior, que era uma coisa super latim, ele começa a ser um ensino superior cada vez mais focado para o mercado. Então, a gente tem uma mistura de atribuições aí, né? A educação superior, ela deveria ter uma formação mais abrangente, ela se diminui quando ela olha para a inserção de mercado, é algo um pouco menor. E a educação profissional começa a ter que fazer um resgate anterior. Então, assim, como agora eu preciso que o meu profissional ele seja mais criativo, inventivo, que ele conheça aspectos mais complexos, assim, eu preciso formar melhor ele. Então, eu preciso antecipar um pouco a jornada. Aqueles conhecimentos que eu não trabalhava, eu preciso trazer eles de linguagem. Se eu preciso falar mais, então eu preciso trazer mais elementos que melhorem a fala desse aluno, né? Que melhorem a capacidade de comunicação desse aluno. Então a gente acaba estendendo, né? A educação profissional ela não fica mais fechada em uma tarefa. Ela deixa de ser tarefeira e ela começa a abrir esse horizonte. Essas mudanças foram motivadas pelo avanço tecnológico da última década, bem como pela globalização e transformações socioeconômicas, afetando a busca por qualificação profissional. Isso porque, se há algum tempo, a educação profissional tinha como objetivo qualificar o profissional que estava iniciando no mercado de trabalho, hoje ela qualifica também profissionais já atuantes e experientes. Nós aqui na GET trabalhamos diretamente com os professores, não trabalhamos direto com os alunos, né? A nossa missão aqui é capacitar professores. E por que capacitar o professor? Porque o professor que está lá na ponta, ele está atendendo o aluno que está super avançado tecnologicamente. Aquele aluno que trabalha com aplicativos, aquele aluno que trabalha que sabe mexer em rede social, que sabe mexer em tudo que é game. Então, como pode o professor que está lá à frente da sala de aula chegar e querer trabalhar apenas com um quadro, né, com uma caneta? Esse professor precisa buscar informação, precisa buscar capacitação, recursos, novas metodologias, como as metodologias ativas, para que ele consiga prender a atenção desse aluno, que não é mais aquele aluno que fica sentado esperando a orientação do professor. É um aluno que hoje tem muito mais autonomia, é um aluno que busca diversas maneiras como aprender um conteúdo.
Ele não espera apenas o livro didático ou ele não espera apenas o professor trazer a matéria. Esse aluno, ele aprende por vídeos no YouTube, ele aprende por jogos, ele aprende em páginas diversas, né? Até no TikTok já tivemos, né, situações em escolas de alunos fazerem vídeos de materiais pedagógicos. Então, é muita diversidade de recurso para o professor se limitar apenas ao conteúdo que ele aprendeu na faculdade, digamos assim, né? Aquela formação que ele teve durante os 4 anos. A aprendizagem, né, o ensino, ele deve ser personalizado. Cada um aprende de um jeito, cada aluno aprende de um jeito, né? Então eu não posso planejar uma única aula e achar que está adequada para todo mundo. Eu vou ter alunos de diversas habilidades e de diversos contextos, né? Então a educação precisa sim ser personalizada. E trabalhando por projetos é possível de concretizar. Porque trabalhando por projetos, eu vou trabalhar por habilidades, então aqueles alunos vão escolher projetos que ele se identifica, ele vai trabalhar aquela habilidade e todo mundo vai aprender junto, né? A educação, ela muda conforme o mundo muda, então o docente ele precisa estar em constante atualização. Hoje em dia a gente vê um boom nas tecnologias, com inteligência artificial e tanto outros recursos que surgem diariamente. Então esse docente ele precisa estar atualizado. E mais do que isso, ele precisa utilizar as tecnologias como ferramentas para um meio, como um meio, para um fim. Então ele precisa ter intencionalidade pedagógica para saber como utilizar o recurso para qualificar ainda mais a construção do conhecimento desse estudante, bem como mediador desse processo de aprendizagem. Como a tecnologia ela precisa ser considerada como uma ferramenta, e não de fato como o fim daquela proposta pedagógica, ela é utilizada de diferentes formas. Ela pode ser uma adaptação do que vem sendo construído, daquilo que vem sendo ensinado para o estudante. E o estudante faz uso dessa ferramenta para qualificar o que ele está aprendendo. Então, se eu aprendo muito mais de forma visual, um vídeo pode me ajudar, mas se eu aprendo de forma auditiva, se é o que facilita o meu processo de aprendizagem, um podcast pode me ajudar. E são tecnologias, ferramentas diferentes que geram uma proposta de aprendizagem mais significativa. E assim a gente vai adaptando aquilo que está sendo ensinado e aprendido para o estudante dentro de uma estrutura mais qualificada, assim, gerando um ambiente seguro, acolhedor, onde cada um pode se expressar e trazer a melhor forma do seu aprendizado, o que serve melhor para mim. E o docente, como mediador desse processo, vai qualificando a aprendizagem, trazendo novas ferramentas, para que a proposta de ensino faça mais sentido com a realidade atual. Então o docente ele precisa estar atualizado de forma constante com uma pós-graduação, com um curso profissionalizante, mas principalmente com o que está acontecendo ao redor. O que está acontecendo hoje no mundo, quanto a globalização ela é importante para que esse docente entenda que a prática que está sendo utilizada aqui no Rio Grande do Sul também pode ser a mesma prática utilizada lá no Norte. E a educação à distância ela é o que corrobora para essa democratização do ensino e principalmente da qualificação do que está sendo ensinado. Os docentes eles podem fazer trocas entre si e a atualização e a disponibilidade para estar atualizado é fundamental nesse processo. É a busca por um conhecimento, a busca pelo aprendizado e a busca pelo sentido. Então, alguns autores falam a importância do docente dar sentido a alguma ferramenta, né? Se eu não sei a utilidade de um martelo, eu nunca vou saber utilizar esse martelo. E o martelo pode ser uma tecnologia. Então, se eu não sei a utilidade de uma inteligência artificial, eu vou usar ela sem uma consciência crítica, e que entra o papel da intencionalidade docente e da mediação, para que ele contribua para esse processo de ensino-aprendizagem, mas que dê sentido àquilo que o estudante está fazendo. O futuro da educação demanda professores que dialoguem e troquem experiências entre si, em ecossistemas diversos e inovadores, buscando metodologias flexíveis e soluções educacionais personalizadas. E então, o que é a educação do futuro? A educação profissional do futuro, ela precisa olhar para o aluno, não naquela tarefa ou naquele cargo específico, porque a mudança dessas atribuições ela tem sido cada vez mais rápida, mas na formação de um profissional que consiga se adaptar às mudanças de mercado. Então ela forma um ser humano mais completo, que consegue ler melhor os ambientes e que consegue acompanhar melhor as mudanças de mercado. Eu preciso sair das atribuições fechadas e conseguir entregar competências que ajudem naquele cargo, naquele momento, mas uma habilidade de interpretação de ambientes mais ampla que permita que esse profissional se reinvente ao longo de toda a vida. Então não é uma formação só para jovens, é uma formação para a vida inteira. O grande desafio da educação do futuro
é o professor se atualizar quanto todas essas questões de inteligência artificial que estão ocorrendo hoje, né, que estão aí disponíveis para a gente no mercado, enfim. Porque os nossos alunos, eles buscam já essas ferramentas, né, e o professor precisa aprender a utilizar isso em sala de aula e utilizar a benefício dele. Não só o professor, claro, os alunos também, porque existe toda uma questão também de ética, de como utilizar a inteligência artificial na hora que eu for buscar um texto, que eu for buscar uma imagem. Então, o grande desafio, eu acho que para nessa questão da inteligência artificial e do que a gente vai fazer daí para frente, porque é um caminho sem volta, a gente sabe, e o que precisamos fazer é buscar atualização, buscar aprender a como usar essas ferramentas a nosso favor e a favor dos nossos alunos. Eu acho que a educação do futuro é uma educação que é uma educação personalizada. A gente vem de uma sociedade com diferentes pessoas, diferentes formas de aprender, diferentes contextos sociais. Então a educação do futuro vai ser uma educação que consiga se adaptar a esses diferentes meios, entendendo as diferentes propostas e principalmente objetivos, porque os estudantes possuem diferentes objetivos. Hoje no curso técnico a gente tem estudantes com pós-graduação e estudantes que acabaram de sair do ensino médio. Mesmo que o objetivo principal do ensino técnico seja qualificar para a educação profissional, qualificar para o mundo do trabalho, esses estudantes têm objetivos pessoais e a educação é o meio para chegar nesse objetivo. Então a educação do futuro ela é personalizada, onde eu consiga transformar o processo e ser cada vez mais único a partir da perspectiva daquele estudante. Menos fronteiras e mais conteúdo. A velocidade das mudanças no mercado de trabalho demanda uma resposta ágil dos profissionais, e o Senac oferece uma solução flexível e acessível para a atualização contínua de habilidades. Até a próxima!